Esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito crítico, reflexivo e emocional da literatura. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária da UDESC, psicanalista. O episódio de hoje vai tratar sobre práticas de si, como tornar-se humano, com a especialista em biblioterapia Carla Souza e a doutora em artes visuais Ana Sabiá, que trabalha com construção poética do cotidiano. Fica com a gente que o papo tá ótimo. Um dos efeitos mais interessantes da leitura é a qualidade e a quantidade de conexões possíveis, que isso nos dá, assim, elasticidade mental, né? E por que estou dizendo isso? Porque o episódio de hoje, ele se dá a partir da resenha do livro Amor, de Isabel Allende, e também do poema do Drummond, Especulações em torno da palavra homem. Ambas as coisas têm vídeo lá no canal do YouTube, que o Dito Efeito produz vídeo com resenhas de livro, declamação de poesia. Aproveitem para se inscrever, acionar aquele sininho e receber semanalmente conteúdo poético literário. Então, assim, voltando para esse episódio, ele parte dessa obra da Isabel, que é uma autora chilena, conhecida pela intensidade da escrita, especialmente a escrita do erotismo feminino. São cenas de amor presentes na obra da Isabel. E além do relato dessas cenas de amor, o que me chamou muito a atenção nesse livro é o relato autobiográfico dela. O quanto ela diz sobre o processo da escrita e de que ela escreve por necessidade mesmo de se elaborar. Tem uma frase que ela diz assim: eu escrevo para me refazer do que vivo. E tudo isso me lançou já lá no vídeo para um sem número de conexões. A exemplo da conexão com o texto A Escrita de Si, de Michel Foucault, um texto que traz um conceito do que é o autocuidado desde os greco-romanos. Então, a gente hoje vai fazer um percurso abordando questões muito caras para os dias de hoje mesmo, sabe? Como, afinal, como se faz um homem? Que habilidades precisamos desenvolver para estar nesse mundo de agora, que era futuro, mas já se fez presente, com essas relações muito mediadas por tecnologia, essa velocidade das coisas todas? Quais as aproximações possíveis entre essa escrita de si, de que fala o Foucault, a psicanálise, a literatura, a biblioterapia, a fotografia, as artes em geral? É bastante coisa. Por isso que nessa conversa vai ter Carlos Drummond, Sêneca, Aristóteles, Platão, Freud, Conceição Evaristo, Clarice Lispector e, claro, as convidadas Carla Souza, que é especialista em biblioterapia, e a Ana Sabiá, que é artista visual e também pesquisadora no grupo Articulações Poéticas e Escritas de Si, aqui da UDESC. Então eu vou pedir que vocês se apresentem, meninas. Olá, 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 eu sou Carla Souza, sou especialista em biblioterapia, mas antes de tudo, sabe, Karin, eu gosto de dizer que eu sou uma apaixonada por literatura. Eu acho que essa paixão pela literatura e pela palavra foi que me conduziu em toda a minha trajetória profissional. Hoje eu sou especialista em biblioterapia, fiz um mestrado em ciência da informação e foi durante esse mestrado que eu me aprofundei no tema da biblioterapia, que está muito vinculado à biblioteconomia, ciência da informação, né? Mas, antes disso ainda, eu fiz uma graduação em jornalismo. E a palavra, e especialmente a palavra literária, ela sempre teve um poder muito grande na minha vida. Então, eu sou um pouco desse conjunto aí, dessa história. Eu sou a Ana Sabiá, eu sou artista visual e vim das artes visuais, passei pela minha pós-graduação no mestrado, fiz psicologia social na UFSC e depois retomei para a minha linha de graduação, que é nas artes visuais aqui na UDESC. Nos últimos anos eu estou desenvolvendo uma expressão artística principalmente na fotografia. Ah, que coisa bem ótima ter vocês aqui. Para a gente começar essa conversa, eu vou chamar o Drummond com umas provocações que ele faz no poema Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem?
O que há sob o nome? Uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? E aí eu acho o Drummond é quase um oráculo, né? Porque como pode o homem sentir a si mesmo quando o mundo some? Esse isolamento, isso de a gente estar em teletrabalho, ensino remoto, né? Quanta coisa sumiu, quanta coisa apareceu. E aí eu quero partir a nossa conversa desse lugar de ser humano lançado para essa realidade, para esse mundo habitual sumido, para essa ânsia de se adaptar, por encontrar um modo de ser e de estar no mundo que permita lidar com essa velocidade, né? Na verdade, tudo isso vinha sendo anunciado, estava em andamento, mas a pandemia acelerou esse futuro. Então, agora, essa velocidade, ela não significou uma melhoria na nossa aprendizagem, muito pelo contrário, o que está aparecendo aí são altos níveis de ansiedade, de depressão. E aí a gente tem a ONU colocando lá no site, né, e vários estudos corroborando com isso, apontando as habilidades do ser humano do futuro. Dentre elas, a flexibilidade cognitiva, a criatividade, a capacidade de resolver problemas, capacidade de ampliar os modos de pensar, a capacidade de imaginar caminhos diferentes para solucionar o mesmo problema. E a gente aí no meio de estudo sem saber como chegar nisso, né? Eu acho bem curioso porque essas características, essas qualidades sempre foram requeridas do ser humano, desde que a gente está na face da Terra. É praticamente a nossa condição humana é essa, né, de se adaptar. Mas uma coisa que tem se destacado nesse apontamento de caminhos possíveis aí é o que na ciência da informação a gente vai chamar de competência emocional. Lá na psicopedagogia vai aparecer como consciência emocional. Muito se fala o quanto os estados emocionais estão comprometidos com essa velocidade toda, essa sociedade da informação, o quanto a ansiedade inibe essa aprendizagem acelerada que a gente tanto quer, impede o acesso à criatividade. Só que pouco se diz sobre como educar os nossos sentidos, as nossas emoções. É preciso que a gente se habitue a falar do que sente e de como sente. Então, é desse lugar que a gente parte, e aí a gente vai dar um passo nesse sentido. Eu vou trazer brevemente o estudo que fez o Foucault. O Foucault, esse cara para quem o sujeito deve ser pensado como um processo de subjetivação, essa subjetivação como a constituição do sujeito, como possibilidade de transformação subjetiva, né? E que aí sim aponta a constituição de novos modos de vida, ou seja, desse processo a gente chegar em novos modos de pensar, de agir, de sentir e de se relacionar consigo e com o mundo. Nesse texto, A Escrita de Si, o Foucault investiga, afinal, como é que se dá esse treino de si mesmo a fim de se constituir sujeito? Quando é que isso teve início? Então, ele encontra, primeiramente, em Platão o uso desse termo, cuidado de si, e aí o Foucault vai avançando nessa investigação, ainda lá nos greco-romanos, e percebe ali a noção de cuidado de si como uma prática de vida, a vida como uma prática. Trata-se de observar o que se pensa, como se pensa, quando esses pensamentos acontecem, de onde que eles vêm e para onde eles se destinam. Ele percebe que, tanto entre os pitagóricos e cínicos, os epicuristas, ele vai percebendo essas práticas como a meditação, a escrita de si para si mesmo, as tais cadernetas pessoais, a escrita de si para o outro, as correspondências que são muito comuns de encontrar, especialmente entre os filósofos, né? E a escuta do outro. Tudo isso a fim de registrar os movimentos da alma, como eu me movo, para onde vai o meu interesse, a minha atenção, o que me desperta, o que inibe. Eu acho que faz muito link tanto com o teu trabalho, Ana, quanto com o da Carla, mas queria saber primeiramente de você, que tem esse trabalho com construção de poética da intimidade, inclusive você faz workshops, você ensina isso a outras pessoas. Qual a aproximação do teu trabalho com a escrita de si, com a pesquisa que vocês desenvolvem lá no grupo Articulações Poéticas? Em que medida
ele contribui para esse desenvolvimento da flexibilidade cognitiva? Conta um pouquinho para a gente. O meu trabalho específico nas artes visuais, ele passa muito por essa questão de me questionar, me perguntar, esse cuidado de si, essa prática de si, ela sempre aconteceu. Eu talvez tenha tido o privilégio, né, de ter pais que privilegiassem esse meu espaço e essa minha estimulassem a minha criatividade, né, trazendo ferramentas para essa elaboração dessa linguagem que não é da palavra, mas é da forma, né, no caso do desenho, quando você é criança, e depois na música, na dança, né, então, e como filha única, eu tinha muito espaço também para eu ter esse meu universo, digamos, povoado da minha própria imaginação, estímulo à leitura desde pequena. Quando eu me tornei mãe, eu acho que foi digamos, um divisor de águas para me fazer ainda mais outros questionamentos em relação a sou eu, né? Tá vindo de dentro de mim um ser humano que, apesar de ser formado e constituído dentro do meu corpo, ele não sou eu. Ele vai ser outra coisa, né? Então esse diálogo entre si e entre o outro, essa coisa da relação da palavra, né? Da mulher que está que socialmente a gente é constituída como temos que ser cuidadoras, né? Cuidadoras dos outros, cuidadoras primeiro né, como filha, depois como esposa, depois como irmã, e o cuidado de si é sempre desvalorizado no caso da mulher, né? Eu, quando fui mãe, eu percebi essa questão dessas pressões sociais da mulher, do corpo da mãe, de como educar um filho, de como criar um filho, se você amamenta, se você educa de tal forma. E esses questionamentos todos, enquanto eu não tinha sido mãe, para mim não eram audíveis. Eu só percebi isso depois dessa transformação. E aí, com esse tipo de consciência, eu comecei a me colocar no trabalho de uma forma muito mais afirmativa e numa forma muito mais, digamos assim, política mesmo, nessa questão do ser mulher e constituir-se mulher. Então, o meu trabalho desde então, né, desde que eu me tornei mãe, ele passa muito por essa questão da maternidade, né, dessa discussão crítica a respeito da maternidade, do corpo, dos papéis que a gente vai tanto sendo bombardeadas para assumir do lado externo, quanto aqueles que a gente afirma por escolhas e que quer levar adiante para a vida, né? Então, desde desse período, eu me percebo muito com essa tendência muito a levar a questão política do feminismo para o meu trabalho. Né? Nas articulações poéticas, esse grupo da UDESC, tem muito esse trabalho dessa constituição de si, tem muito esse referencial do Foucault e também perspectivas feministas, estudos feministas e tudo isso, né? Na medida em que o Foucault avança nesse estudo, ele vai chegar lá no Sêneca, e o Sêneca vai trazer para a gente algumas técnicas mesmo, sabe? Então, ele primeiro insiste, o Sêneca, de que é preciso que a gente se provoque. Então, que a prática de si implica a leitura. Ele diz que não poderia ser possível a gente extrair tudo do nosso próprio âmago, nem se prover a si mesmo de princípios racionais indispensáveis para se conduzir. Seja guia ou exemplo, a ajuda dos outros é necessária. Ele vai falar, por exemplo, de uma prática de autocuidado que é a escrita de cadernetas pessoais. Nessas cadernetas, ele sugere que a gente anote, não é o nosso cotidiano, assim, não é equivalente a um diário. Ele está falando de a gente anotar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, trechos mesmos, trechos lidos, mas não com as palavras do autor, e sim com as impressões que a gente teve daquele contato com o discurso do outro. Ele coloca essas cadernetas como uma coletânea do discurso dos outros. Olha que interessante. São equipamentos de discursos auxiliares. E por isso é preciso que eles não estejam simplesmente colocados em uma espécie de armário de lembranças, mas profundamente implantados na alma. Assim são as palavras do Sêneca. Essas. Olha que coisa linda, né? Tudo isso se constitui um cuidado de si.
o autocuidado. E aí, Carla, na biblioterapia, para a gente investigar essas aproximações, na biblioterapia, o que se entende por autocuidado? Uma frase da Conceição Evaristo que eu ouvi ela falando esses dias numa entrevista dela. Eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela e é muito inspirador. Ela tem um termo chamado escrevivência, né? Essa questão da escrevivência, que é um termo que ela utiliza e que ela trabalha bastante. E numa entrevista ela diz o seguinte: o exercício da literatura para mim é a minha maneira de não adoecer. Quando ela fala isso, ela fala no sentido da escrita, né? E aí já fazendo uma conexão com isso que você falou da escrita e da leitura também. Então, ela traz isso dessa necessidade da escrita na vida dela, né? Ela até fala que é desse adoecimento emocional mesmo, sabe? A literatura, de uma forma geral, ela faz com que a pessoa não adoeça emocionalmente. É isso que está muito atrelado ao que você falou das habilidades do futuro, esse cuidado emocional, com o nosso psicológico. E aí, eu achei interessante também quando você trouxe a citação do Sêneca, que ele fala que a prática de si exige a leitura e também, mais para frente, ele fala da ajuda dos outros. Na biblioterapia, esses outros, quem são esses outros? Né? Esses outros são os personagens, é aquilo que as histórias trazem. E a biblioterapia, talvez para algumas pessoas que estejam ouvindo, né, seja a primeira vez que está tendo contato com esse termo, com essa prática, a biblioterapia é basicamente o uso das histórias literárias para o cuidado com o ser humano, né? O cuidado com o desenvolvimento do ser humano. Então, isso não é prática nova, tá, gente? A Karen trouxe aí, né, relatos de filósofos de sei lá quantos séculos atrás, e isso vai muito mais além, está muito mais lá atrás, bem antes dos próprios filósofos, quando os seres humanos, o Homo sapiens, né, desenvolveu a linguagem ali no determinado momento da história, e a partir dali eles começaram a criar mesmo, criar criar ficção para complementar mesmo o mundo, para seguir vivendo. E eu acredito que se hoje a gente ainda ouve e gosta de ouvir histórias e gosta de ler literatura, porque existe dentro da gente uma necessidade, né? Uma necessidade humana pela literatura, pelas histórias. Então, na biblioterapia, a gente só, pelo menos a minha linha, né, de biblioterapia é aquela que utiliza só contos, crônicas, poesia, romance. Então, é muito importante que quem esteja ouvindo tenha noção disso. A gente não está falando de autoajuda, tá? A gente não está falando de livros de autoajuda ou livros técnicos. Aqui o nosso foco é literatura, é a metáfora, é a linguagem simbólica. Tudo isso é que é remédio, tá? Tudo isso é que é medicamento, que vai cuidar lá de dentro para fora, né? Como eu gosto de falar também. É um pouquinho isso aí, Karen. Eu não sei. Fez todo sentido, Carla. E assim, eu acho que uma das aproximações da ficcionalização, vou pegar aqui um gancho aí, já vou trazer Freud para a conversa, que o Freud se debruçou sobre a literatura, o que ele fez foi também uma investigação do que é que tanto interessava nas tragédias lá em Aristóteles, quando ele vai estudar a catarse, e além da catarse tem a identificação também como um recurso muito forte aí, que o Freud percebe, e você vê que isso, quando a gente estuda a biblioterapia, também se apresenta na biblioterapia esses movimentos psíquicos. E aí há uma explicação, digamos, o modo como a psicanálise explica isso, a psicanálise freudiana, ou melhor, o estudo do Freud sobre a literatura, diz que o poeta, a escrita criativa do poeta, vai justamente acompanhar, vai perseguir os movimentos anímicos, os movimentos de alma do ser humano. Ele diz que o material da literatura é principalmente a fantasia, o fantasiar.
Aí ele faz uma relação entre o poeta e o fantasiar e a criança e o brincar. Ele diz o seguinte, que quando somos crianças, a gente usa da brincadeira para se elaborar, para resolver o nosso modo de estar no mundo, porque o Foucault vai falar da microfísica do poder, ela está presente desde que a gente nasce. A criança está imersa num ambiente em que ela tem que se adequar. Da hora que a gente nasce em diante, a gente está se adequando à cultura, à civilização. Então, a brincadeira vai servir como esse espaço de elaboração das frustrações, do que ela queria fazer mesmo, quando ela está ali lidando com o lobo mau, ela está lidando com o medo, quando ela brinca de luta, está lidando com uma agressividade que ela não pode externar livremente. Só que a brincadeira a gente aceita, a gente admite, ninguém tem vergonha de falar da brincadeira, criança não tem. Na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente chega no ponto em que começamos a inibir a brincadeira e esse espaço de elaboração vai para a nossa fantasia. E aí já não é mais socialmente aceito a gente ficar aí contando as fantasias uns para os outros. Até quando a gente conta um sonho um para o outro, a gente não se impacta muito com o sonho da outra pessoa. Mas quando a gente lê uma obra literária, ali a gente está lidando com um equivalente do sonho e aquilo impacta a gente de uma maneira tal. Freud vai dizer que por uma grande razão. Quando a gente vê escrito na obra literária, vê lá uma peça de teatro, vê lá um filme produzido a partir de um enredo, a gente, em alguma medida, objetificou essa nossa fantasia, porque a gente está olhando de fora para uma fantasia que podia ser nossa. Então, há esse deslocamento, e a literatura faz isso conosco. Eu, quando estou lendo um conto, eu estou me apropriando de uma série de emoções, de sensações que são minhas, ou que seriam, ou que poderiam ser. Isso cria ali entre eu e o que eu estou lendo e o narrador um campo de possibilidades, e aí libera essa tensão que a priori eu tinha de não posso lidar com a minha fantasia. Na hora que eu estou diante da arte, especialmente, aqui a gente está fazendo um recorte da literatura, mas diante da arte em geral, essa tensão é quebrada. Então, veja que tantos movimentos psíquicos estão envolvidos nessa literatura, nessa leitura. Isso não vai acontecer com a autoajuda, que daí já é outro mecanismo, né? E o Sêneca já dizia lá, quando ele escreve sobre a leitura e a escrita, isso em cartas de Sêneca para Lúcio, se não me engano é o nome do correspondente dele, ele vai dizer que ao escrever de mim para o outro, também eu me coloco nessa interlocução e nessa objetificação. Eu me olho como objeto, como eu penso, na medida em que eu registro o que eu penso e as minhas impressões, eu em alguma medida, reproduzo um estado natural que, assim, a psicanálise vai dizer que a primeira relação de amor que a gente estabelece, a gente como bebê é objeto de amor da mãe. Então, a primeira relação de amor que a gente experimenta é por essa via. Quando eu coloco o meu pensamento escrito e posso olhar para ele como um objeto pensado, eu estou criando uma relação amorosa, em alguma medida estou mobilizando afeto em mim mesmo. O mesmo vai acontecer quando eu leio, porque eu estou me autorizando a entrar em contato com a fantasia do outro, a minha fantasia com a fantasia do outro, libera esse tanto de tensão, e aí eu consigo mobilizar o meu afeto, que aqui agora chamando de habilidades essenciais do futuro, é a tal da flexibilidade cognitiva. Então, quando você traz a escrevivência de Conceição Evaristo, a gente está falando exatamente desse mesmo movimento que a literatura vai promovendo, a escrita, a literatura, o sujeito poeta que escreve, nós que lemos, e como tudo isso está produzindo um ciclo, né, de uma energia mobilizando nossos desejos, nossas fantasias e, em última instância, nossos afetos, nos dando elasticidade, né? Perfeito, e inclui, em vez de colocar só exclusivamente na literatura, no escritor, na poesia que ele fala, né? Eu colocaria nas artes em geral, a música é isso também. A música, eu acho que é isso, essa transfiguração sobre outros mecanismos da linguagem, outras esferas da linguagem,
transmutação do delírio, do devaneio mesmo, né? Eu acho que aí, nessas loucuras, digamos assim, é que acontece o encontro das humanidades, né? Porque a gente sabe que a construção da racionalidade e da história, de como a gente já conhece a história, é uma construção para um determinado enunciado, né? E a gente sabe que as loucuras nos coloca como humanos, né? Nos coloca a arte, a loucura, ela está quase que nessa balança, nesse equilíbrio, assim. Eu lembrei de uma frase do Antônio Cândido, e esse texto do Antônio Cândido assim, é referência, né, para a gente que estuda literatura, e esse poder de humanizar e de cuidar que a literatura tem. E ele vai dizer o seguinte, cara, ele diz assim como todos os homens sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. E a literatura, como bem você colocou também, e como o Antônio Cândido vem reforçar aqui nessa frase, ela traz esse espaço do sonho. E é por conta disso que o Antônio Cândido defende o direito à literatura. Todos nós temos que ter acesso à literatura, porque é o que compõe o ser humano também. Tá aí o Antônio Cândido para fazer parte também dessa conversa. E posso trazer mais alguém aqui para conversar com a gente? Pode, estar sempre bem-vindo. É que nem coração de mãe, cabe sempre mais alguma coisinha. Quem quis entrar aqui na conversa foi a antropóloga Michelle Petit. Adoro. Não podia faltar, né? Ela tem um texto que se chama A Leitura Reparadora. E eu lembrei desse texto quando você citou lá no começo uma frase da Isabel Allende, que fala eu acho que escrita restaurativa. Então, aí dá para fazer esse diálogo da escrita restaurativa com a leitura reparadora, que a Michelle Petit coloca aqui, né? E aí tem vários trechos desse artigo que eu poderia citar para você. Ela traz também muito da psicanálise aqui nesse artigo. Esse artigo está no livro Leituras do Espaço Íntimo ao Espaço Público. E aí eu vou trazer um trechinho que também tem a ver com o que você falou, né, com essas conexões que você fez. Ela diz assim: os leitores são ativos, se apropriam do que leem, dão outro significado aos textos lidos, deslizam seus desejos, suas fantasias e suas angústias entre as linhas. Desenvolvem toda uma atividade mental. Na leitura, há algo mais do que o prazer, algo que é da ordem de um trabalho psíquico, no mesmo sentido de quando falamos em trabalho de luto, trabalho de sonho, trabalho de escrita. Um trabalho psíquico que permite encontrar um vínculo com aquilo que nos constitui, que nos dá lugar e nos dá vida. Muito, muito forte, né? Muito profundo também, muito profunda essa reflexão. E tem vários autores, né, pesquisadores, no caso da Michelle Petit e do Antônio Cândido, são teóricos, pesquisadores dessa área, mas os próprios escritores também dizem isso o tempo todo. Os escritores, como Rubem Alves, ele fala, em um trecho aqui de uma crônica dele, ele fala: sou o que sou pelos escritores que devorei, e se escrevo é na esperança de ser devorado pelos meus leitores. Então, o Rubem é maravilhoso, né? E ele o tempo todo ele está falando desse fazer do escritor e desse lugar dele enquanto leitor também. É uma via de mão dupla, quando a gente fala de escrevivência, talvez, ou escrita de si, como os filósofos lá atrás já falaram, né? É uma via dupla. É a escrita, é a leitura, é esse universo da ficcionalização, e isso é maravilhoso. Isso a gente pode usar, sim, como cuidado mesmo, como autocuidado. O meu trabalho hoje é formar pessoas que vão trabalhar com a literatura e com a palavra
como um recurso de autocuidado, de cuidado com o outro, mas eu sempre falo, para você conseguir cuidar do outro a partir da literatura, você precisa sentir, você precisa já ter sido cuidado pela literatura. Carla, muitos links, né? Olha, quando você diz sobre a importância de sentir, você sabe que o Sêneca usa como metáfora o processo da abelha, quando ela pega o néctar da flor e processa em mel. Na ciência da informação, a gente vai ter o processo do conhecimento, que é o quê? Eu ter contato com uma informação, mas ele só vira conhecimento quando eu internalizo e comunico. Então, note como o Sêneca já falava disso, que é importante eu ter contato com a leitura e registrar os meus pensamentos, as minhas impressões, porque isso é fazer um vivido. Então, com base nesse relato de práticas, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho como é que se dá a prática de construção de uma poética do cotidiano. O que afinal é isso? Como é que o sujeito pode fazer isso? Porque aí hoje, em ambiente, nesse contexto pandêmico, o que não está sendo possível fazer externo, a gente está tendo que fazer um trabalho interno. Talvez esse trabalho interno fosse um recurso. Mas como é que ele se dá? Então, posso falar da minha prática, né? Eu costumo fazer essas anotações mesmo. Eu acho que, por exemplo, os meus livros, né, de literatura, os de filosofia, eles sempre são muito rabiscados, anotados, né, nas laterais do livro. Então, esse diálogo com o autor, não a partir da cópia do que ele fala, mas do que você entendeu, de como isso afetou para você, o que remete, o que você lembra, né? Então, eu acho que dos caminhos que eu faço para entender todas essas referências que vêm da leitura é por esse caminho, ou fazendo as anotações no livro, ou pegando um caderninho, ou um desenho já me interpreta aquilo. Outra prática, como eu trabalho bastante com a fotografia, eu deixo a minha câmera disponível à mão. Então, de repente, eu estou aqui e vejo, sei lá, uma luz bonita que entra da janela. Eu costumo dizer que eu traduzo o mundo pela imagem. Muitos momentos, assim, uma fotografia, para mim, ela tem o poder de trazer a lembrança, né? Trazer o afeto que me provocou pessoalmente para produzir aquele tipo de enquadramento e etc. Então, é outro caminho que eu busco. Eu acho que são essas particularidades que as pessoas vão descobrindo de que maneira se mover e fazer as suas próprias escolhas, mas eu gosto de coletar coisas, entendeu? Então, de repente, tem uma flor que murchou e você quer manter a lembrança daquilo porque, sei lá, porque coloca ela na página de um livro para ela se manter, ou então, enfim, eu estou num processo agora que eu acho que talvez seja o meu primeiro processo mais ordenado em relação a essa anotação e esse método, digamos assim, para a construção dessa estética do cotidiano. Eu estou desenvolvendo um trabalho que começou bem com a questão da pandemia, do isolamento, começou em março, ele ainda está em processo, que se chama Jogo de Paciência. A partir de lençóis brancos que eu coloquei no meu quarto como se fossem cenários, né? Aquele lençol branco ele funcionaria como se fosse uma folha de papel em branco para eu imaginar possibilidades de imagem, mesmo que aqui eu estivesse encerrada dentro da minha casa. Então, e daí especificamente, Karen, nesse trabalho, eu comecei eu já tinha, né, essa prática da observação das entre aspas, das banalidades do cotidiano que são os milagres do cotidiano, né? Eu, como artista visual, eu estou sempre percebendo essas sutilezas, digamos assim, da vida e dos acontecimentos em torno. Mas também eu acho que muito disso vem da literatura, né? Porque a literatura é aquele potencial imaginativo, né? O autor nos dá uma determinada história, um determinado personagem, e cada um de nós, cada leitor, cada leitora, coloca ali naquele ato
né, da história, nas entrelinhas, como diz a Clarice, a si mesmo, né, para interpretar, para sentir. E esse trabalho, quase que diariamente eu me coloco a pensar sobre ele, né? O que aconteceu no dia de hoje que eu gostaria de traduzir em imagem? E aí eu penso nisso e trago objetos da minha casa que servem como outros personagens para traduzir essas questões, né? Então, eu vou fazendo o pensamento, a construção, né, e a problematização, eles acontecem meio que simultaneamente. A partir do momento que eu fotografo, porque a arte ela vem antes do pensamento lógico, né? Ela vem antes da racionalização do que se quer. Ela acontece por uma vontade de fazer, por um instinto, por uma que inquieta, né, que desacomoda, que você precisa de alguma forma elaborar aquilo, no caso das artes visuais, visualmente. Depois que você fez a imagem, no caso da fotografia, fez a fotografia, e acredito que aquela imagem que eu produzi é uma tradução muito próxima daquilo que eu estava problematizando, aí sim eu começo a pensar conscientemente naquilo que eu fiz na imagem. Falei, nossa, por que eu fiz esse tipo de iluminação? Por que eu trouxe esse objeto e não aquele? Vamos pensar a respeito, né? Esse pensar consciente da arte vem a posteriori. E eu acho que esse pensar consciente a posteriori é o que nos coloca nessa prática constante de escrita de si. A gente aqui preso, é difícil ter uma experiência estética que não sei, que dá para fazer dentro de casa, dá para fazer uma comida, dá para escutar uma música, ter a literatura, mas tem que o lance da natureza, né, que é o sol na pele, né, a produção da vitamina D no corpo, o vento na cara, tudo isso é experiência estética e isso configura os afetos, né? Os afetos que é o estofo da vida, é o humano. Essa coisa da gente imaginar que o futuro a gente vai ter outras características de plasticidade intelectual e mais, sei lá, agilidade, flexibilidade de cognição e etc., se for baseado no que a gente está começando a acreditar que vai ser o futuro, que é muito tecnologia, é quase que a gente imaginar que poderemos ser quase robôs, né? Porque essa questão a gente agora está vendo nessa questão do isolamento como faz falta um abraço, sabe? O toque, o cabelo da pessoa, o cheiro, o riso, sorrir junto, não é a mesma coisa que sorrir no fone de ouvido, né? Não, o olhar, né, Ana? A gente nunca sabe quando está olhando para você, não estou olhando para a câmera, então ele não está captando o meu olhar para os teus olhos. É uma coisa muito louca isso, né? Esse espelhamento Exatamente. que rola. Então, sim, há esse risco de se afastar do que é humano, e por isso que a gente está falando aqui exatamente do que se faz o homem, o que nos faz humanos, e as habilidades do futuro, elas estão dizendo que a gente vai precisar, olha que coisa louca, a gente vai precisar de práticas que nos tornem humanos. Olha que loucura, porque vai ser um enfrentamento. Ser humano vai ser resistência a isso tudo que está acontecendo. Ser humano humanizado vai ser o lugar de resistência para o mundo como ele está se impondo. Carla, ainda investigando aí e trazendo para o pessoal essas possibilidades de práticas de si, espaços de elaboração, a gente faz um trabalho que é com a biblioterapia, que é diferente de conduzir um clube de leitura, que eu adoro também, mas que a biblioterapia é uma outra prática. Eu queria ouvir nas suas palavras o que é a prática da biblioterapia, como é que ela se dá e de que maneira ela se aproxima da escrita de si e de como ela vem a desenvolver essas habilidades de que a gente está falando aqui. Eu gosto de falar, Karen, que uma prática de biblioterapia é mais uma experiência literária, de um encontro diferente que a gente tem com a literatura, com um texto literário, seja a história, o conto, a poesia. O encontro se dá de forma diferente. Nesses espaços de clube de leitura tradicional ou encontros literários, eu vejo que as pessoas ficam
muito focadas no que o autor quis dizer, na construção do personagem, e não mergulha para dentro de si. Na biblioterapia existe esse mergulho para dentro. O que a gente faz enquanto facilitador, né, desse processo, então é um termo que eu gosto de usar, que é facilitador de biblioterapia. Eu não utilizo o termo biblioterapeuta, né, e por várias questões, e uma delas é que eu não sou psicóloga. Então, o que eu faço? Eu facilito o encontro das pessoas com a história, com o poema, com o conto, com o texto literário. Tem toda uma preparação, sabe? O cuidado é o foco da biblioterapia, né? Terapia, dentro desse termo, quer dizer cuidado, e a gente leva isso muito ao pé da letra. E existe o principal, talvez, para a gente não se estender tanto assim, né? Quem quiser vivenciar pode ir aqui nos encontros que a Karen promove, nas oficinas de leitura, né, Karen? Vai ter uma dose do que é. Eu também promovo as salas de biblioterapia. Então, o principal, gente, é que, assim, na biblioterapia a gente não quer saber o que o autor quis dizer, tá? Essa pergunta não existe. A pergunta que eu faço é de que forma esse texto tocou você, entende? O que é que você sentiu? Qual as histórias que essa história desperta em você? E sempre após a história, eu defendo, né, que sempre se faça algo para que a gente possa potencializar os efeitos daquele texto literário. Então, na biblioterapia, sempre após a leitura, a partilha do texto, a gente faz algo para potencializar os efeitos daquele texto. A ideia é que ela mergulhe mesmo dentro de si e possa fazer, enfim, algumas conexões com sua própria vida, sua própria história. Mas não é regra também, né, Karen? Isso é o nosso propósito. Isso. Cada um se permite ir até onde quiser ir. Não precisa falar, não precisa participar, pode ficar só ouvindo. E eu também defendo que ao ouvir, simplesmente ao ouvir uma história e ao ouvir a partilha do outro, você também está aberto ali, você também recebe. Para você ver, Carla, como a biblioterapia, a gente pode considerá-la uma prática de escrita de si, ou aproximá-la desse conceito de autocuidado que vem lá do greco-romano e afirmado pelo Foucault, porque o Sêneca, nas palavras dele, vai dizer que há dois princípios invocados nessa leitura e na escrita. Dois princípios invocados, de que é necessário adestrar-se durante toda a vida, esse adestrar-se como exercitar-se, e de que sempre se precisa da ajuda do outro na elaboração da alma sobre si mesma. E, claro, o objetivo, quando ele propõe o uso de cadernetas pessoais para anotar suas impressões do que você leu, ele está dizendo que a função dessas cadernetas é de permitir a constituição de si a partir da coleta do discurso dos outros. Então, o sujeito que vai para uma prática de biblioterapia, ele está fazendo esse processo. Ele está tendo contato com o discurso do outro, elaborando algo de si a partir disso. Né? Voltamos para aquele processo do conhecimento, esse processo de autocuidado, como ele está inscrito. E a leitura, ela precisa desse tempo, tirar esse tempo para si. Essa questão de privilegiar o tempo. Hoje em dia o tempo eu acho que é o recurso mais importante do ser humano, e a gente está dando ele para todo mundo menos para si próprio. A gente responde e-mail de trabalho a 1h30 da manhã, da madrugada. Por isso que tem tantos casos de insônia, porque a gente está acelerado o tempo todo como se tivesse que corresponder às expectativas de todo mundo, e o tempo para si não existe mais, né? E a leitura é esse tempo para si, a arte, né? As artes em geral, elas precisam de um outro tempo, que não é o tempo cronológico, que é o tempo, né, medido por essa precisão da sociedade, mas é um tempo que é absolutamente, como se diz, né, um tempo imemorial, um tempo do corpo, o tempo do ritmo biológico de cada um.
E aí eu lembrei do Rubem Alves, que ele fala que deveria existir hoje em dia, né? Isso ele já falou no livro dele, que é dos anos 90, mas continua cada vez mais atual, que hoje em dia deveria existir cursos de escutatória, porque oratória todo mundo pode fazer, todo mundo só tem a dizer, todo mundo fala, 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 hoje em dia todo mundo fala. E ele fala que a escuta seria a relação entre a fala e a escuta seria a relação entre macho e fêmea, ele fala, né? Que a escuta seria esse local propício para a fecundação. E a escuta seria essa forma de silenciar, né? De parar com os preconceitos, de deixar-se permear pelo outro, pela fala, pelo silêncio, pela a música do silêncio, né? As entrelinhas, na verdade, o que sempre fala a Clarice, a mensagem, a verdadeira mensagem não está na linha, está na entrelinha. E para entender a entrelinha, você precisa do tempo e do silêncio. Exato. Quando tu fala, eu lembrei que tem uma frase que diz: o tempo da leitura é sempre um tempo roubado, porque a leitura é um hábito lento, e talvez esse tenha sido um insight aí na tua fala, de que a gente, para se humanizar, precisa manter alguns hábitos lentos. Isso. O Sêneca vai falar da meditação, que ela, além de você ficar aí produzindo seus cadernos, seus registros com os seus conteúdos, vai haver um momento para você meditar. Ele fala que é importante recorrer a esses cadernos e olha só que interessante, também do ponto de vista de voltar a olhar, parar e olhar para o que você fez, para o que você registrou, isso é voltar para o acontecido, em alguma medida voltar o seu olhar para o passado e deixar de olhar para o futuro. Que o futuro você vai estar ali lidando com muita dispersão, e aí a velocidade que a gente fala hoje, porque tem muita coisa para ser olhada. Então, essa prática de produzir registros da alma, quando tu diz a arte, ela antes vem tem algo, tem um movimento, tem um inconsciente, eu estou aí chamando tem um movimento de alma, né? Tem um desejo que a gente, realmente, para tomar consciência dele, há que se registrar e voltar para o registro dessa consciência. É assim que se constitui, né? Essa é a grande aposta do Foucault. Olha, gente, eu sei que a gente já foi longe aqui no percurso dessa conversa, mas eu vou trazer uma última ideia aqui para fechar, para arrematar. É uma ideia que vai fazer aí uma aproximação entre a psicanálise, a literatura, a escrita de si, as artes em geral, biblioterapia, e que é uma ideia sobre o amor. A psicanálise acredita que para a análise se dar, precisa haver transferência entre o analista e o analisando. E essa transferência é por si só o amor entendido como um deslocamento do olhar, o amor entendido como esse interesse no outro. E aí vamos rememorar, a primeira relação que a gente tem quando vem ao mundo é a de ser objeto de amor da mãe, ou de quem nos cria, né? O bebê é objeto do amor da mãe. Então, para a análise funcionar, para haver transferência, a gente tem que minimamente reproduzir essa posição de amor. E quando a gente está aí fruindo da literatura, depois a gente vê que tem todos esses movimentos psíquicos, da literatura, da arte, numa prática de biblioterapia, numa escrita de si, em que eu uso a escrita, a leitura, a escuta do outro, então, em alguma medida, todas essas são práticas de amor. E nós que estamos aqui trabalhando, produzindo inclusive esse conteúdo, trabalhamos com o amor. Então, o amor é que faz amálgama de todas essas colocações que trouxemos aqui hoje. E que faz link com a nossa primeira fala, né, desse podcast, lembrando aí o amor de Isabel Allende. Então, fizemos um looping. E aí vou trazer o Alain de Botton com uma citação que eu creio que vai fechar, vai linkar com todos os discursos esses que a gente mobilizou hoje, esses autores. O Alain de Botton, falando em Ensaios de Amor, vai dizer assim: nossas identidades são fluídas e exigem os contornos proporcionados pelos outros. Para nos sentirmos inteiros, necessitamos da proximidade de pessoas que nos conheçam tão bem quanto a nós mesmos, às vezes até melhor.
Sem o amor, perdemos a capacidade de possuir uma identidade própria. Já com o amor, existe uma constante confirmação do eu. Então, em alguma medida, quando a gente propõe uma prática de biblioterapia, reúne pessoas para ouvir literatura, para suscitar o que é que essa literatura, o que sentiu, o que é que ficou, que imagens aquele conto, aquela crônica, aquela poesia produziu, eu penso que em alguma medida a gente está fazendo uma prática de amor. Com certeza, eu não separo cuidado de amor. Que para você trabalhar com biblioterapia, você precisa, então, primeiro é amar a literatura, é ter uma relação com a literatura, e segundo, é amar o ser humano. Primeiro, você querer se melhorar enquanto ser humano e querer ajudar o outro nesse processo de construção de si. Eu acho que você fechou lindamente com esse trecho aí. É de uma lindeza. Total. E como é importante respeitar, então, o tempo para o amor se dar. Exato. Quando a gente está falando desse tempo, é disso, né? Coisa linda. Quando eu fiz a minha defesa de tese, o ano passado, a última professora que fez a arguição, que aliás é a professora da UDESC, a Juliana Crispi, artista, produtora cultural, professora da UDESC, ela chamou atenção para a última palavra que eu escrevi na tese. Então, eu vou ler o último parágrafo da tese que fala isso, né? Porque a minha tese se chama, intitulada Eu e as Outras, Corpo e Surrealismo como Articulações Políticas na Obra de Mulheres Fotógrafas. A revolução que almeja a justiça social pelos sonhadoras, sonhadores, utópicas, em todas as épocas e lugares, é gestada na inquietude do pensamento diante do desconforto da carne. É o corpo o nosso estandarte de combate, ideias e amor. E falar de amor na pesquisa, falar de amor na vida, né, na vida contemporânea, assim, é isso que você estava dizendo mesmo, é um ato de resistência. Perfeito, nossa, lindo, lindo. E é isso, é preciso que a gente se habitue a falar de amor, de outras emoções, de como eles acontecem, de como eles se dão. Tem que virar lugar comum. Ana, muito lindo. Muito obrigada pela tua participação, foi linda a conversa. Já sabia Obrigada que seria a você, o convite. profunda e Foi sensível. lindo, adorei. Foi. Adorei. Que alegria, foi um voo por vários lugares e um pouso no amor. Ana, o pessoal que quiser te seguir nas redes sociais, acompanhar o teu trabalho, participar dos teus workshops, te encontrar aonde? Então, eu posso passar o meu site, que é anasabia.com, né? Ana Sabia, mas sem acento, anasabia.com. E no Instagram é anasabia.as. Ali tem contato de e-mail, tem um pouco de tudo, e quem tiver vontade de bater um papinho, me encontra. Para fechar, Karen, eu quero trazer uma citação da Adélia Prado, que eu ouvi recentemente um poema dela chamado Esvotos, e ao final ela diz assim: ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. A uns Deus quer doentes, a outros quer escrevendo. E eu completo aqui, para finalizar, ela fala, né, a uns Deus quer escrevendo, a outros Deus quer lendo esses escritos, né? Perfeito, Carla, que lindo. E assim, acho que a gente cumpre lindamente o nosso propósito. Quando a gente vem aqui se dispor a gravar podcast, a gravar vídeos, você tem um podcast que são doses de biblioterapia, coisa mais deliciosa. Sim, posso deixar aqui a Pode, dica? certamente. Como é que a gente te encontra, quem quiser te seguir? E em qualquer lugar você vai me encontrar como Doses de Biblioterapia, no Instagram, no Facebook. Que encontro lindo, muito obrigada. Doses de biblioterapia a fim de a gente ter um efeito literário potente na vida. Com certeza, com certeza. Obrigada por você ter estado com a gente. Um beijo. Tchau, beijão.